Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você. Bom dia! Mais um sábado, mais um dia para a gente viver bem e compartilhar informações que vão levar saúde e qualidade de vida para você e para sua família inteira. No programa de hoje eu vou conversar com a pneumologista Suziane Lima, que vai trazer orientações importantes para manter a saúde nessa época de festas juninas, né? Tem muita fumaça, fogos de artifícios e a doutora Suziane vai orientar tudo para a gente. Eu vou conversar também sobre obesidade infantil com a endocrinologista pediatra, a doutora Thaisa Macedo. Atenção, mamães, a obesidade infantil traz muitas complicações para a saúde do seu filho, então fica ligado e não perde essa entrevista já aqui no Viver Bem. E vamos falar também sobre constelações sistêmicas, no entrevista com o terapeuta e constelador Marcos Cabral, lá do Recanto dos Anjos, que vem ajudando muita gente a viver bem. O programa de hoje está imperdível, não tá? Então te convido a ficar aqui, coladinho com a gente nos próximos 30 minutos. Como eu falei no início do programa, estamos no mês de junho, mês das festas juninas, fogueiras, fogos de artifício. E a exposição das nossas vias aéreas à fumaça representa um perigo real, tanto para as pessoas que já apresentam algum tipo de doença pulmonar, como aquelas que são consideradas pessoas saudáveis. Então, para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo hoje a pneumologista Suziane Lima. A gente vai bater um papo sobre como a gente deve, proceder nessa época aí que as fogueiras e a fumaça invadem nossas ruas. Às vezes, viu, Suzy? Até quem está em casa sofre, né? Bom dia. Oi, bom dia, João. Prazer estar aqui com vocês hoje. Me diga uma coisa, essa fumaça realmente prejudica? Ou só quem tem asma, quem tem algum problema pulmonar deve se preocupar? Quem tem asma e quem já tem alguma doença pulmonar crônica, por exemplo, enfisema por causa de cigarro, sequelas de tuberculose, a própria asma, como você falou, deve se preocupar mais. Porque provavelmente esse estímulo da fumaça, de alguns fogos de artifício que liberam algum tipo de fumaça, eles vão fazer mal ao pulmão porque ele tem alguns componentes tóxicos, entre eles o monóxido de carbono, que é um componente que vai brigar dentro do sangue com a molécula de hemoglobina pelo oxigênio. Então, o que é que vai acontecer? Você vai ter menos oxigênio dentro do seu sangue. Então, você vai carreando menos oxigênio para seus tecidos, seus órgãos, suas glândulas, podendo ter desmaios, falta oxigênio no cérebro, pode até ter insuficiência respiratória. E alguns pacientes que têm asma podem até ter uma crise muito forte, até mesmo com uma certa gravidade, levando a pronto-socorro e até mortalidade alta. Eu lembro que eu sofri muito quando meu filho era bebê, porque mesmo dentro de casa, porque as pessoas não basta uma fogueira na rua, tem que ter uma em cada casa. Então mesmo em casa, com as portas fechadas, vinha aquele cheiro de fumaça. Como é que as pessoas devem fazer para se proteger? As que querem ficar dentro de casa, querem evitar esse contato? Como você fala, é um pouquinho complicado essa época, Porque não basta ter uma. Geralmente você sai, aquele fumaceiro, a rua fica totalmente cinza, cheia de fumaça. Infelizmente, a gente não vai poder sair catando todo mundo e falar, apaga essa fogueira, apaga essa fogueira. Porque tem a tradição, Fica bem complicado. Mas, diante do que a gente falou, que a fumaça, ela realmente tem toxicidade, e se você já sabe que tem uma certa predisposição ou até uma sensibilidade maior, ou simplesmente o cheiro te incomoda, a gente fala que tem que vedar a casa no sentido assim, fecha todas as janelas que ficam para a rua ou as portas que ficam para a rua, coloca uma toalhinha, um paninho de chão molhado, assim, justamente no chão onde fica ali a porta, e o chão, aquela divisa, para que não entre fumaça para dentro da sua casa. E se mesmo assim ainda tiver cheiro, você pode comprar aquelas máscarazinhas que vendem a R$12, bem baratinho, aquelas caixinhas de máscaras que vendem na farmácia, coloca 2 e umedece com uma água normalzinha mesmo, que ela rapidamente vai fazer um pouco de vedação a esse conteúdo de fumaça que está entrando na sua casa. Pode colocar em criança também? Pode colocar, e você pode fazer o seguinte também, aqueles vaporizadores, umidificadores que a gente compra em farmácia, que é muito encontrado em qualquer farmácia, você pode comprar também e ligar na sala ou no local onde a fumaça está entrando com maior quantidade para umidificar esse ambiente e diluir. Colocar mais umidade com água do que a fumaça. Então, ela vai competir a água com a fumaça. É uma boa também.
Agora, uma dúvida aqui, tem como prevenir? Tomar alguma medicação antes, fazer uma inalação antes para prevenir que a criança comece a tossir, que a criança entre em crise ou não? O tratamento vai ser pós mesmo? Se já tem uma história de doença pulmonar, aí você é noite de São João, Santo Antônio e São Pedro. A gente já sabe, tem gente que já vem preparada. Então existe assim, tem os corticoides que a gente pode fazer uso oral mesmo, em casa, inclusive alguns já sabem até as doses, tanto adultos quanto as crianças já têm a dose estabelecida para a crise. E também os broncodilatadores, são as famosas bombinhas. Alguns já usam meia hora antes, que sabe que vai acender a fogueira, uma hora antes, já fala, doutora, eu vou fazer minhas 2 bombadinhas, né? Isso aí, eu estou falando, mas é de cada um, né? Isso é o seu médico, o seu pneumo, o seu clínico geral, o seu geriatra, que vai passar para você. Mas geralmente já são bem orientados. É tipo quem tem asma ou exercício físico. Existe o tratamento com as bombinhas 30 minutos antes. Então é mais ou menos isso, a gente já previne uma crise maior. Né? E pode fazer modificação com a nebulização só com sorinho, inclusive durante e depois da exposição à fogueira. Certo, a gente estava falando de criança, mas você citou aí o geriatra. Os idosos, eles têm um risco maior, eles sofrem mais, deve evitar ainda mais essa exposição? Foi muito legal você ter justamente citado isso, porque geralmente crianças e idosos têm uma imunidade menor. Então essas fumaças da fogueira geralmente são bem mais tóxicas a esse grupo, extremos de idade, crianças e idosos. Por isso que eu citei os idosos. Ótimo. Suzy, semana passada a gente viu aí, acompanhei umas entrevistas suas falando da questão do combate ao tabagismo, que também é outra fumaça bem tóxica, né? Que a gente precisa mudar aí esses hábitos dos brasileiros. E graças a Deus a gente tem conseguido. Os brasileiros estão fumando menos. Que coisa boa. Isso é muito bom mesmo. Percebo que tem muita gente intolerante, né? Eu mesma não consigo sentir o cheiro de cigarro e assim, as pessoas já reclamam, mesmo que seja ao ar livre, uma pessoa acende o cigarro, tem gente que vai lá e pede para desligar, né? Para apagar. Porque as pessoas agora entenderam. Antigamente, as pessoas que se sentiam incomodadas com a fumaça não tinham coragem de pedir para o outro apagar ou então de fumar um pouquinho mais longe, porque ninguém tinha esse conhecimento dos malefícios do cigarro como um todo. Sabia que fazia um certo mal, mas os estudos ainda não eram provados. Hoje não. A gente tem estudos mundialmente famosos que nos mostram toda a gama de malefícios do cigarro. Então, justamente por isso, a gente agora se sente no direito de falar, olha, não vai fumar perto de mim, eu não quero aspirar a sua fumaça, eu não tenho que ficar doente por causa de você. Que o risco é o mesmo, né? Para quem fuma e para quem inala a fumaça. Isso, assim, fumante passivo. Isso, quem fuma ativamente, que é o quem está inalando, ele tem o risco, assim, 100%, né, de ter todas as doenças que Quais o cigarro... são as doenças? Olha, da cabeça à pontinha do pé. Para quem é vaidoso, rugas, né, precoces, né, na mulher menopausa, infertilidade, e no geralzão que o povo tem bastante medo é o famoso enfisema, que é a destruição do pulmão por causa do cigarro, AVCs, que são os famosos derrames, tromboses, infartos, anginas e o temido câncer. E esse câncer, 90% dos cânceres de pulmão existem só porque o paciente é fumante. Olha a grande quantidade. Né? O câncer de pulmão é um dos mais agressivos. É o que mais mata na atualidade homens e mulheres, mesmo não sendo o que mais incide, o que mais acontece no homem e na mulher, mas ele é o que mais mata porque ele é silencioso. Dentro do pulmão não tem inervação. Então, quando ele começa a crescer, não dá dor. Só dá dor quando ele já está um pouquinho grande, quando invade um vaso e está sangrando, cuspindo sangue. Então, é um câncer muito perigoso e o tabagismo ele é quase 100% responsável por esse câncer. Olha aí que risco. Agora, Suzy, infelizmente nosso tempo é curto, mas eu queria deixar as câmeras aqui abertas. Estou chamando ela de Suzy, viu, gente? Porque ela é minha amiga há muito tempo, mas é doutora Suziane Lima. Tem muita gente aí que acompanha o programa e assim, não se dá conta, eu já fumo há 40 anos, não vai adiantar nada eu parar de fumar agora, ou já fumo há 50 anos, eu já me acostumei, tem gente que não consegue largar mesmo. Mas essa pessoa que fumou 40, 30 anos, se ela decidir parar de fumar hoje, ela consegue reverter aí todos esses riscos? Sim, eu vou até falar assim, né, diretamente para poder... Olho no olho aí. Olho no olho. Já foi comprovado por estudos que o momento que você larga o cigarro, independente da idade que você tenha, você começa a ter ganhos, assim, nos primeiros minutos.
E é incrível a disposição que seu pulmão ganha em termos de entrar o ar perfeitamente. As papilas gustativas voltam a funcionar, você consegue sentir gosto, o nervo do nariz volta a sentir cheiros, você tem menos riscos a cada dia de ter infarto, angina, trombose, câncer, que são as maiores preocupações que os pacientes chegam falando. O próprio enfisema, você consegue reduzir, você diminui a destruição do pulmão gradativamente. É importante falar que o que foi destruído não vai voltar nunca mais, tá? Mas vamos destruir o resto de pulmão que você tem para não parar o resto dos seus dias no balão de oxigênio dependente num cantinho de parede, porque você não pode sair, ou então com aquele cachorrinho de oxigênio para cima e para baixo, tendo uma vida muito limitada. A maior estratégia para você parar de fumar é a sua força de vontade, é o querer. Se você quiser, você vai se dar bem com qualquer tratamento psicológico, tratamento medicamentoso. O importante é você chegar num médico de confiança, ou um psicólogo, ou o seu clínico, o seu geriatra, o seu cardiologista, o seu pneumologista e falar assim: eu estou pensando em parar, ou eu quero parar. Peça ajuda, não é vergonha. A nicotina é uma droga que vicia, ela é uma das drogas que mais vicia no mundo. Ela vicia mais que a cocaína e a heroína juntos, então não se sinta sozinho. O cigarro é uma droga poderosíssima e muitas pessoas precisam de ajuda. Existe tratamento psicológico e também medicamentoso. Procure ajuda, a gente consegue, vamos junto. Pois é, se ame, priorize sua saúde, é o que eu sempre falo aqui, né? Nossa saúde é nosso maior bem, então não vale desperdiçá-la por escolhas erradas, né? Exato. Nosso tempo está curtíssimo, mas essa pergunta aqui eu tenho que fazer. A Ana Cláudia, lá de Maceió, ela diz que está muito preocupada com a irmã que está grávida e não conseguiu largar o cigarro. Quais são os riscos para essa mulher e para o feto principalmente, né? O que vai acontecer com esse feto? Ele está recebendo menos oxigênio pela placenta, ele pode nascer com baixo peso, pode nascer prematuro, pode ter a placenta descolando, chama de descolamento de placenta, que dá um sangramento terrível, pode morrer mãe e feto no parto, pode dar placenta prévia, a placenta obstruindo o canal do parto, isso tendo que reverter para uma cesárea de urgência, que é sempre um perigo. Né? O feto pode nascer com má formação de coração, de pulmão, cerebral. Altera a composição do leite materno, que é uma bênção que a mulher tem para oferecer para os seus pequenos, né? Então altera a nutrição e o gosto fica ruim. E aí o bebê muitas vezes não quer mamar. Então, assim, gravidez, vai respirar por 2, não vai fumar por 2. Tá? Pelo amor de Deus, não combina. E pelo amor de Deus, amamentar fumando é um crime. A gente às vezes vê pacientes fumando e com o bebê no peito. Pelo amor de Deus, isso não pode. Não pode. Não pode, né? É um dom. A gravidez é um dom, é um presente que você está recebendo. Então, para de fumar, priorize aí sua saúde, seu filho. Muito obrigada, doutora Suziane. Volte sempre aqui ao nosso programa, né? Uma maneira sempre tão clara de explicar, falar desses assuntos difíceis, né? Que é doença, mas você consegue falar aí com muita simplicidade para que as pessoas entendam e se conscientizem. Obrigada, eu que agradeço, né? Eu estou sempre à disposição. Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem entrevista sobre obesidade infantil com a endocrinologista infantil, doutora Thaisa Macedo. Não sai daí, a gente volta já já. Já estamos de volta agora para falar sobre obesidade, que já pode ser considerada o problema crônico mais prevalente entre as crianças do planeta. A Organização Mundial de Saúde estima que 41 milhões de pequenos com menos de 5 anos estejam acima do peso, né? Número que engloba tanto os países desenvolvidos como aqueles que estão em desenvolvimento, como o Brasil. E olha só, a estimativa é que em 2025, 55% dos jovens brasileiros estejam obesos. Vamos mudar essa história, exatamente para orientar você que está nos assistindo, que é pai, que tem uma criança em casa, né, sobre a importância dos hábitos saudáveis e sobre os riscos da obesidade. A gente convidou hoje a endocrinologista, a pediátrica, doutora Thaisa Macedo. Bom dia, doutora Thaisa. Bom dia.
Doutora Thaís, a obesidade a gente fala, né? Todo mundo fala da preocupação com essa doença, mas assim, não é a questão, meu filho está acima do peso, meu filho está gordinho. E isso traz várias consequências, né, para a saúde? Sim, várias consequências para a saúde, principalmente relacionadas a consequências imediatas, que a gente pode já encontrar problema com colesterol, glicose, pressão alta e problemas mais crônicos. O ganho do peso, esse sobrepeso na coluna, no quadril, no pé, provoca complicações ortopédicas. Além disso tudo, de problemas físicos, os problemas emocionais, né? A baixa autoestima, alguma dificuldade na escola, também são complicações do excesso de peso. Quais são os sinais que indicam, né? Claro que o pai vai olhar para o filho e vai ver que ele está acima do peso, mas tem alguma fórmula, algo que ele possa indicar que realmente aquela criança está acima do peso? Acendeu o sinalzinho vermelho e ele vai ter que mudar de hábitos. Sim, essa avaliação é feita por um profissional da pediatria geral, endocrinologista pediatra, o nutricionista, que avalia o peso da criança de acordo com a sua altura e sexo. Existe um gráfico recomendado pela Organização Mundial de Saúde que a gente deve utilizar para observar essa adequação. Então, assim, na própria consulta, o pediatra já vai fazer esse Sim, pesar e medir, você já consegue identificar isso. A gente percebe, né, pelo menos meu pai tinha esse hábito que era, a criança tá magrinha, tá doente, criança saudável é aquela que é gordinha, desde o bebê, né, já fica aquela preocupação. Isso hoje, então, assim, não existe mais, não é recomendado esse estímulo aí para criança. Desde o bebezinho, alimentado exclusivamente ao seio materno, é indicado que a criança esteja com peso adequado. A mãe, já que amamenta o seio, que tem uma dieta inadequada, pode provocar no bebê o excesso de peso e a partir daí já problemas. Só o bebê tomando leite do peito, só de leite acordo materno, com a alimentação da mãe, que é tão desejado, que nós médicos gostamos tanto, pode ser inadequado se a dieta da mãe estiver errada. Eu sempre falo, quando você decide ter um filho, né, já começa as mudanças. Desde a gestação. Desde a gestação. Sim. A mãe que engorda na gestação, esse peso acima, né, ele influencia também para a criança aumenta o risco de diabetes da mãe, aumenta o risco de diabetes e obesidade na criança, mesmo se ela tiver nascido com peso normal. A criança filha de mãe obesa tem risco maior de ser obeso. Doutora Thaís, a gente fala muito de genética, quando faz obesidade, né? Meus pais são obesos, então eu tenho predisposição genética, meu filho, a gente vê aquele bebê pequenininho, você já percebe que ele é um bebê obeso. A genética influencia muito ou os hábitos têm mais peso sobre isso? É multifatorial a causa do excesso de peso na criança, mas o ambiente obesogênico é o fator mais importante. O mais importante é o ambiente e é onde a gente pode trabalhar, onde a gente pode mudar. Então, quando a gente estuda tratamento para a obesidade na infância, é mudança de estilo de vida. Então, é tratar a família como um todo, a forma como ela está se alimentando, a forma como ela está gastando energia através de atividade física. O sono também é muito importante, melhorar a qualidade do sono. Então, o ambiente obesogênico é superior no perigo em relação à genética. Os hábitos podem reverter aí essa predisposição? Sim, podem modificar. A gente pode não mudar a genética, mas a gente pode melhorar a nossa genética. Agora, doutora Thaís, os pais. Se eu tenho um filho em casa, tá aí, meu filho está acima do peso, como é que eu faço para conscientizar ele? Como é que a gente consegue, né, fazer com que ele aceite e que ele consiga seguir esses hábitos saudáveis? Mesmo a criança pequena, eu sempre tenho o hábito de conversar com a criança pequena, mas não vai ser dela que vamos exigir a mudança. Vamos exigir a mudança de toda a família. A criança não compra o alimento para casa, não traz o alimento para casa. Então, não é uma questão de negociar. A gente vai ter momentos que a criança vai comer num ambiente de festa, numa situação que ela esteja com os amigos, vai ficar à vontade. Mas no dia a dia, precisa ser uma alimentação adequada. Então, isso não há negociação. Mesma coisa para o adulto, né? Mesma coisa para o adulto. A regra pode ter exceção uma vez na semana. Exatamente. O problema é o dia a dia. O problema é o dia a dia.
Tem uma pergunta aqui da Camila, lá de Maceió. Ela quer saber se criança com síndrome de Down tem maiores chances de ficarem obesas ou não tem relação. A criança com síndrome de Down, ela pode ter um pouco mais, a gente chama de hipotonia, ela pode ser uma criança mais molinha e isso pode atrapalhar ela na atividade física e, consequentemente, gastar menos energia e ganhar mais peso. A criança com síndrome de Down também tem mais chance de ter problema de tireoide, que também ela pode ficar um aspecto mais inchado, né, com um aspecto que está mais gordinho. Mas, no geral, ele não tem um risco maior do que uma criança que não tenha síndrome de Down. A Ana Luísa, lá de Parnamirim, ela diz que o filho está com 4 quilos acima do seu peso ideal. Né? Já foi no pediatra, faz dieta, mas não consegue fazer ele parar de comer. Quer saber se um endocrinologista pode ajudar e se tem medicamentos para melhorar essa compulsão. Pode ajudar. A primeira coisa, como já falamos, a primeira atitude é mudar o estilo de vida. Vamos precisar da ajuda dos pais, dos avós, dos tios, dos vizinhos, de todos que convivem com essa criança. Existem casos, sim, de precisar de intervenção medicamentosa, mas eles são exceção. A mudança do estilo de vida vai ser a regra. A intervenção também de um psicólogo ajuda? Sim, um psicólogo, um nutricionista, um médico, todos devem estar juntos ajudando essa criança. A gente também deve enfatizar para essa mãe que está preocupada que se pelo menos essa criança não ganhar peso, se ela conseguir a manutenção, já é um benefício bem grande. E assim, caprichar nos esportes, né, doutora Thaís? Eu falo Sim, que todo lá mundo em casa pergunta. É um problema também essa questão alimentar, que ele não para a boca, mas faz exercício Faz demais. bastante atividade física, exatamente. Criança pode fazer tal esporte, criança pode brincar, pode correr, pode andar de bicicleta, pode brincar de tica. Então, criança pode caminhar, pode correr, deve. Tem que estimular. A média é que seja 60 minutos por dia. É difícil a gente atingir isso, né? Então, não vamos também fixar tempo, mas ela tem que gastar energia. Agora, quando a gente fala em riscos para a saúde, essa questão dos hábitos saudáveis, da importância da família toda para engajar, tem crianças que são magras, que não têm excesso de peso, mas que comem muita besteira, que não praticam exercício, né? A genética aí, no caso, ajudam elas a ficarem magras. Esse hábito errado, né? Batata frita e sorvete, refrigerantes, ele pode também comprometer a saúde, mesmo que a criança não esteja acima do peso? Sim, então a questão da alimentação não envolve apenas estar magro ou gordo. Né? Então, você pode ter problema de colesterol mesmo estando com peso adequado. Você pode ter risco de diabetes mesmo com peso adequado. Então, se você está se alimentando errado, inclusive risco maior de câncer, de doenças que chamam mais a atenção da gente. Já está feita a associação de alimentos que têm mais nitrito, nitrato, por exemplo, salsicha, presunto, mortadela. São alimentos que a gente deve desencorajar o uso para toda a família, para a criança, para os adultos, para os idosos, para todos. Eu digo que é um ato de amor. Eu lembro muito o exemplo do meu filho. Ele acordou, eu fiz: filho, eu amo tanto você. Ele falou assim: será que todas as mães amam os filhos? Ou é porque você é muito especial? Eu falei: não, mamãe, tem mães que dão refrigerante. Então, assim, graças a Deus, ele já se conscientizou disso. Que isso é um ato de amor. Né? A mãe tem que cuidar, né? O que você... a saúde do seu filho depende das escolhas, das compras, né? E Sim. da família toda. Todo mundo vai sair ganhando, né? Todo mundo vai sair ganhando. E sempre a gente tem que pensar que isso é um tratamento crônico. Para sempre a gente vai ter o cuidado na nossa alimentação. A gente não deve ter um objetivo de emagrecer para uma festa, emagrecer para um determinado evento, que passado esse evento vai ganhar novamente peso. Então, é uma mudança para a gente viver bem o resto da vida. Ótimo, muito obrigada. Obrigada. Né? Volte sempre aqui ao nosso programa. Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que já tem mais Viver Bem para você. Já estamos de volta e agora vamos falar sobre a técnica de constelações sistêmicas familiares, que vem ganhando cada vez mais visibilidade, né? Por seu alcance nos mais diversos contextos e eficácia também nos resultados. Hoje eu estou recebendo aqui no Viver Bem o terapeuta e constelador Marcos Cabral, lá do Recanto dos Anjos, que fica em Pium, que é um lugar que vem ajudando muita gente a viver bem, né, Marcos? Bem-vindo aqui ao nosso programa. Juntos, né? Eu digo muito que ele é o anjo do Recanto, né? Recebe todo mundo lá de braços abertos. Sim. E oferecendo
técnicas para que as pessoas se conheçam, trabalhem seus problemas, né? Sim. E superem e consigam aí viver bem, né, Marcos? Isso. O que é a constelação? Vamos começar falando sobre essa técnica. O que é a constelação familiar? E de que forma ela pode ajudar aí as pessoas a vencerem seus medos e encararem melhor seus desafios da vida? A constelação é uma técnica hoje muito recente nas linhas sistêmicas, né? Que trabalham realmente os sistemas. De início, o sistema familiar, né? É o nosso primeiro sistema, onde nós temos ali as nossas problemáticas, onde nós temos também o nosso crescimento, né? A nossa família é o nosso primeiro ponto de se conhecer e de conhecer o outro. Então, a constelação, o objetivo dela é trabalhar em cima das problemáticas, onde, de uma certa forma, dentro de um habitat familiar, não se consegue ter uma pacificação nas relações, né? O objetivo é trabalhar as relações, fazer com que essas relações possam ter uma harmonia, né? Na prática, como é que funciona? O criador desse trabalho, ele desenvolveu duas formas de trabalhar, que é uma forma individual, né? Onde as pessoas hoje, vários terapeutas utilizam às vezes bonecos. Eu uso um método que se chama folha A4, com as folhas, onde também tem um resultado muito eficaz assim, em relação a qualquer tipo de problemática. E o trabalho em grupo, onde forma-se um grupo e as pessoas trazem os seus temas que necessitam trabalhar e a partir daí nós vamos fazer como se fosse um teatro energético, onde essas pessoas vão representar e trazer através de gestos, palavras, sentimentos, a problemática que de uma certa forma está criando naquela família, ou também a constelação segue também por um outro caminho, tanto na linha pedagógica, como também na área jurídica, como também na área organizacional das empresas. Então, onde tem um sistema, onde tem pessoas, existem problemas e existem também soluções, né? Pois é, agora tem muita gente que associa a constelação com a religião, a espiritualidade, mas não tem nada a ver, né, Marcos? Explica isso para quem está em casa, para que as pessoas entendam bem o que é e possam se beneficiar, né? Tem muita gente que se bloqueia com medo e deixa de receber um conteúdo tão rico, né, para transformar a sua vida. Exatamente. Bem, assim, o criador desse trabalho, ele é alemão, né, o Sr. Bert Helling, filósofo, teólogo, pedagogo também. E durante 16 anos ele foi como missionário para a África do Sul e lá ele teve um convívio com os padres anglicanos. E com esse convívio ele aprendeu alguns tipos de terapias que eles utilizavam naquela época, porque o Helling chegou na época do apartheid, então várias famílias foram desvinculadas, várias mortes aconteceram. Então os padres já não conseguiam mais utilizar os próprios meios da igreja para poder suprir aquelas necessidades, as dores daquelas famílias. Então eles encontraram na própria comunidade, nos antepassados, nos Zulus, que era a comunidade onde eles estavam, né, fazendo esse trabalho de missão, e eles utilizavam um método que chamavam na época terapia primal, onde eles honravam os seus antepassados, onde eles olhavam para aquelas pessoas que não estavam mais presentes e ao mesmo tempo aquelas pessoas que ficaram, que você acaba ficando com um certo sentimento, às vezes de mágoa, de raiva, né, ou de medo, de insegurança. Então ele observando que as pessoas utilizavam esse método para que pudesse pacificar, modificar aquele padrão de comportamento, né? Então Helling, voltando à Alemanha, fez a união da Gestalt terapia com a terapia primal. Então ele criou um método muito mais, né, na visão científica, né, para que as pessoas pudessem ter acesso a esse sentimento, a essa visão. Que simplesmente ele baseou-se por 4 parâmetros, que era a ordem, o direito de pertencer, dar e receber e os vínculos. Então isso está inserido no nosso convívio familiar. Às vezes as pessoas colocam essa conotação de vir de uma história que veio da África ou simplesmente por ter sensações emocionais, as pessoas colocam isso como uma forma talvez espiritual. E não tem, o segmento, na verdade, é através do inconsciente coletivo, que parte do princípio que somos todos um. Todos nós temos os sentimentos de se sentir bem no lugar, não se sentir bem, e isso está em tudo, não necessariamente tendo uma religião ou tendo algum princípio religioso que você acredite, né? A constelação ela está aberta a todos os públicos, sejam religiosos, não religiosos, ateus, pessoas que não têm conhecimento, pessoas que têm conhecimento, né? É uma forma humanista
né? Nós temos a visão humanista daqueles processos traumáticos que existem dentro de um sistema e que pode ser resolvidos através do amor. Porque a constelação nada mais é o amor que existe, né? É você olhar para o outro, ter um gesto de amor e compreender o outro acima daquilo que você está vendo. Então a constelação ela traz um estado de consciência mais amplo, né? Então o método é fantástico, está aberto a todos os tipos de pessoas que desejam trabalhar suas problemáticas. Quais são os temas mais recorrentes nas constelações? Olha, hoje tem um segmento muito ligado à depressão, as pessoas estão com muitos processos depressivos, né? Isso também está ligado aos processos interpessoais, às vezes às perdas, às separações, os lutos, né? E isso acaba realmente tendo uma força maior dentro do nosso trabalho. Mas existem vários temas, às vezes de relações, pessoas que não estão bem, não estão se relacionando bem, processos profissional, a questão profissional, até estudos também, existem adolescentes, não crianças, mas adolescentes, né, no início agora de entrar na universidade também nós trabalhamos, porque às vezes existe eu posso dizer, um bloqueio ou algo parecido, que de repente já vem na história da família, às vezes um pai fala uma coisa muito simples para um filho, você não faz nada certo, olha aí o que você está fazendo. Aí vai para o resto da vida. Então você cria um certo problema, uma problemática, né, um trauma, e que de repente passou despercebido. Mas vai chegar um momento que de repente aquela criança, aquele adolescente vai perceber essa insegurança, né? Então a constelação vai ajudar bastante a ter criar uma força maior, para ele reconhecer o próprio valor, né, a própria força. O que eu acho interessante é que você reconhece, né, o motivo dos seus traumas, dos seus medos, mas ao mesmo tempo você fica consciente para que você não deixe que isso passe para a próxima geração, né? Você Exatamente. termina curando ali. Exatamente. Por isso que a constelação, o objetivo é através de alguma das gerações, né? Geralmente nós vamos até a terceira ou até a quarta geração, muitas das vezes. Existem casos, vamos supor, uma mãe tem muito problema com sua filha, né? E ela não entende o porquê. E essa filha também não compreende. Então vamos olhar na história da família que muitas das vezes essa problemática vem se repetindo, né? A sua avó, a bisavó também tinham esses mesmos padrões de comportamento, que chegou um tempo que na ponta do iceberg, aquela pessoa que hoje está vivenciando esse processo, não está suportando, quando nós vamos fazer a colocação, vamos perceber que a história da família já vinha nesse padrão de comportamento, né? Então, porque não conseguimos ter uma consciência mais plena. Então a consciência é que vai mudar, a constelação não cura. Algumas pessoas acham que a constelação vai curar. Não, quem cura é o Criador, é Deus. Mas a pessoa tendo a consciência, né? Ela vai mudar, ela vai ajudar esse processo. Digamos que liberte. Isso, a consciência liberta. Tem uma pergunta aqui do Pedro Henrique. Ele quer saber se é imprescindível saber todas as informações sobre meus pais, meus avós e meus bisavós para fazer uma constelação familiar. Não necessariamente. Na verdade, são poucas informações que são necessárias para esse trabalho, porque nós utilizamos muito o campo fenomenológico, né, do íntimo dessa pessoa, para que se desperte. Até porque as palavras às vezes vêm da mente, né, vêm muito mais do racional. Então, o nosso objetivo é atingir o cardíaco, a emoção, aquilo que está preso. Nosso corpo tem memórias, e nessas memórias elas precisam ser despertas, né? A mente é um veículo, mas o corpo, a alma é que vai manifestar aquilo que é necessário. Marcos, infelizmente o nosso tempo é curto, mas quem está aí assistindo, se interessou sobre o tema, quer fazer uma constelação, né? Hoje está tendo, gente, um grupo de constelação lá no Recanto dos Anjos, né, exatamente. Queria que você passasse os contatos e convidasse aí quem assiste o Viver Bem, nós temos hoje uma página no Instagram, que é Recanto dos Anjos P1, né? Temos o Facebook, Recanto dos Anjos, e o WhatsApp é 99917 7046. Tem os workshops em grupo, mas as pessoas também podem fazer a sua constelação individual. Sim, né? Sim, pode com horário marcado, sem problema. A gente consegue um horário, porque a individual já demora um pouco mais, porque eu tenho que abordar algumas outras temáticas que no processo a pessoa vem trazendo, então nós não temos pessoas, então nós vamos trabalhar de uma forma mais individual, onde eu preciso de um pouco mais de tempo para conhecer um pouco mais essa pessoa. Mas o resultado é o mesmo? É o mesmo, tão profundo quanto. Ótimo. Marcos, muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Nosso programa. Fica a dica para você que não conhece o Recanto dos Anjos, lá em P1.
Além da constelação, tem várias outras terapias, é um lugar muito acolhedor, né? O espaço, por si, ele já acolhe, né? Ele foi criado há 17 anos, totalmente com materiais de sustentabilidade, visando também a parte, eu posso dizer, harmônica em relação às terapias alternativas. Então nós usamos muito a cromoterapia, temos sauna orgânica com cromoterapia, temos espaços onde tem as terapias de grupo, que também são cromoterápicos. Né? Então, assim, todo o ambiente ele proporciona uma comida deliciosa, uma comida saudável, temos hortas também, então toda a nossa refeição, todo o nosso encontro é feito no espaço. Então, assim, o espaço está aberto a todos os tipos de sistemas que as pessoas queiram trabalhar, seja trabalho, seja emocional, seja físico. Né? Então, gratidão se todos puderem compartilhar. Muito obrigada. Muito obrigado. E o programa de hoje fica por aqui. Obrigada mais uma vez por sua audiência. Lembre-se que você pode manter contato com a gente durante a semana inteira, qualquer dia da semana. É só acessar os nossos perfis na rede social. Guia Viver Bem no Twitter, no Instagram, no Facebook. Temos também nosso canal no YouTube, que você pode rever tudo que é exibido aqui no Viver Bem. Beijo, ótimo final de semana e no próximo sábado, 9 horas da manhã, a gente se encontra mais uma vez aqui na Band. Eu espero você. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você.